Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você da palavra de Deus. E nós temos uma excelente oportunidade. E é a partir desta ideia de termos uma excelente oportunidade que eu quero dividir com você. O tema da mensagem hoje é esse: temos uma excelente oportunidade. E eu gostaria de ler o Salmo de número 56, nos versos de 10 a 13, a palavra de Deus diz assim: louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste os meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Esta é a expressão da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. E nesse tempo, pensarmos nesta ideia de votos e de oportunidades que o Senhor nos oferece. Nesse tempo de pandemia, tem sido um tempo de muitas restrições, mas ao mesmo também tem sido um tempo de muitas oportunidades. Se tem sido um tempo difícil para muitos de nós, tem sido também um tempo de muitas oportunidades para todos nós. Se você está participando desta celebração nesta noite, o último versículo desse texto é uma verdade para mim e para você. O verso de número 13 diz assim: pois me livraste da morte, não deixaste os meus pés tropeçassem, agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Se eu e você estamos participando desse momento de culto, é porque Deus tem nos dado livramento. Eu e você temos recebido dos livramentos do Senhor. Ele não tem nos permitido viver experiências que tantas outras pessoas têm vivido, e certamente, somente por conta desse verso de número 13, nós já teríamos razões suficientes para juntos celebrarmos ao Senhor nesta noite. Pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem, diz a palavra de Deus. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Que bênção, querido. Que bênção que, apesar de tantas notícias de morte, eu e você podemos estar aqui. Que privilégio de, ao lado de tanta gente tropeçando, a gente poder estar de pé. Que bênção e que privilégio a gente poder andar na presença de Deus e reconhecer que a luz do Senhor traz vida para a nossa vida. Esse é o sentido, é o sentimento do nosso coração nesta noite de quarta-feira. E no verso anterior, a palavra de Deus nos convida a pensar sobre a importância de fazermos os nossos votos a Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta nesse momento da mensagem. Você já fez um voto? Você já se comprometeu com algo de maneira específica? E nós estamos aí mais para o final do ano do que para o início. E eu lembro que no finalzinho do ano passado, nós
conclamamos as pessoas a construírem alguns votos. Você se lembra disso? Convidamos as pessoas da igreja a estabelecerem alguns votos espirituais. E o texto no Salmo de número 56, verso 12, diz assim: cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus. E eu gostaria que nesse momento você pudesse lembrar dos votos que você fez. E eu gostaria de que você parasse um pouquinho para responder a essa pergunta. Você está cumprindo os votos que você estabeleceu no final do ano passado? Talvez você tenha se comprometido com Deus a ler a Bíblia em 2020 diariamente. Você está cumprindo esse voto? Talvez você tenha estabelecido o voto de desenvolver uma vida devocional mais consistente. Você está cumprindo esse voto? Talvez o seu voto tenha sido durante o ano 2020, você ser um crente fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas regularmente. Você está cumprindo esse voto? Porque os votos que nós estabelecemos com Deus é algo muito sério. Não é tarefa fácil fazer um voto, uma vez que Deus conhece muito bem as nossas justificativas, e Ele sabe a importância de nós cumprirmos os votos que estabelecemos com Ele. No culto desta noite, nós já lemos 2 textos bíblicos que falam a respeito de votos. Começamos o culto lendo o Salmo 61, verso 8, que diz: então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: não adianta muita coisa a gente ficar cantando coisas para Deus, se a gente não está comprometido em viver e cumprir o que a gente está cantando. Às vezes nós cantamos algumas letras, né, nos nossos cânticos e nos nossos hinos, e eu digo de vez em quando isso, nós cantamos coisas muito comprometedoras. Dizemos para Deus enquanto cantamos algumas coisas que são muito comprometedoras. E geralmente as nossas canções falam de dedicação, de entrega, de confiança, de esperança, de vida na presença de Deus, de derramamento, de quebrantamento, e a gente diz assim: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente estabelece alguns votos enquanto estamos cantando determinadas coisas, e o salmista aqui no Salmo 61, verso 8 diz: eu vou cantar os louvores do teu nome, enquanto cumpro os votos, os meus votos, a cada dia. Isto é, não são apenas declarações verbais que saem dos meus lábios. Muito mais do que isso, são compromissos que nós assumimos e que devemos cumprir na sua totalidade, diz a palavra de Deus. Depois, no momento em que separamos para a entrega dos dízimos e ofertas, nós lemos em Deuteronômio capítulo 12, verso 11, quando a Bíblia diz assim: levem ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome, tudo que lhes ordeno, os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Porque em determinados momentos, a gente estabelece o voto de entregar a Deus uma oferta específica por conta de alguma realidade específica que a gente está vivendo. E a palavra de Deus nos diz que quando nós estabelecemos esses compromissos com Deus, nós devemos cumpri-los. Devemos cumprir os votos que nós fizemos com o Senhor.
A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que fizeram votos diante de Deus. Deus leva tão a sério esse assunto que há uma recomendação lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, para que a gente zele pelos votos que nós estabelecemos com o Senhor. Preste atenção o que a palavra de Deus diz nesse texto. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Eclesiastes 5, verso 4, é uma recomendação muito segura, por conta de Deus acreditar que a gente está construindo votos e que nós estamos conscientes da necessidade de cumpri-los. Então o texto diz, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Então, queridos, eu e você, nós somos convidados a pensar sobre que tipo de voto nós vamos fazer diante de Deus. E eu tenho certeza que esse período de pandemia tem sido um tempo muito delicado, e a gente fica pensando sobre o que vai ser depois da pandemia. E eu gostaria de, nesta noite, e também na quarta-feira da semana que vem, porque essa mensagem que eu estou começando a pregar hoje, eu vou terminá-la na quarta-feira da semana que vem. Eu gostaria de compartilhar com você sobre algumas coisas importantes que nós precisamos votar, alguns votos que precisamos fazer, alguns compromissos que devemos assumir com Deus. Esses compromissos, geralmente a gente faz esses compromissos em momentos específicos da nossa vida. Então, em determinados anos, assim, na virada do ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso. Então, quando a gente está fazendo aniversário, esse próximo ano da nossa vida eu vou fazer isso, isso, isso. Eu pensei assim, o que nós vamos fazer no pós-pandemia? Alguns votos para o pós-pandemia, que eu creio que são muito importantes para a nossa vida com Deus, algumas coisas que nós devemos pensar, e quem sabe, nesta noite, você poder estabelecer alguns votos, nesta noite, na próxima quarta-feira, quando nós vamos voltar a este assunto, alguns votos que são importantes para a nossa vida. Primeiro, trate seriamente o pecado. Trate seriamente o pecado. Romanos 6, 23 é um texto que nós todos conhecemos muito bem. A Bíblia diz assim, pois o salário do pecado é a morte. Deixa eu falar uma coisa. Isso não mudou. O salário do pecado é a morte. Enquanto Paulo estava escrevendo esta carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte há 50 anos atrás, mas o salário do pecado continua sendo a morte neste dia. O salário do pecado continua sendo a morte na nossa história. Me parece que o que nós chamamos de pecado, as pessoas estão querendo dar outro nome, para, de alguma maneira, se tornar mais palatável, mais aceito. O pecado tem sido disfarçado com muitas faces. Não são apenas novos nomes, mas novas faces coloridas. No entanto, a palavra de Deus vai reafirmar que pecado é sempre uma atitude de rebeldia
ao propósito de Deus. A definição de pecado é errar o alvo. E todas as vezes que nós erramos o alvo proposto por Deus para nossa vida, nós estamos pecando. A cor do pecado, o sabor do pecado, o gosto do pecado. O mundo tem construído o pecado de modo apelativo. No entanto, pecado é descrito na Bíblia como um ato de rebeldia a Deus. Chame seus vícios e desejos carnais pelo nome certo. Então, por exemplo, se você é invejoso, o nome desse pecado é inveja. Se você é mentiroso, o nome desse pecado é mentira. Se você é avarento, o nome desse pecado é avareza. Se você é orgulhoso, o nome desse pecado é orgulho. E aí eu poderia fazer aqui uma relação enorme de coisas que estão se tornando comuns em nosso tempo, e as pessoas estão simplesmente tentando dar ao pecado um nome mais sofisticado, mais palatável, mais aceitável. No entanto, Deus continua olhando para o pecado pelo mesmo prisma de sempre. E Deus continua não aceitando o pecado na nossa vida, porque nós não fomos criados para o pecado. Fomos criados para viver em santidade, na presença do Senhor. Por isso, preste atenção nisso, todo pecado deve ser conhecido, deve ser nomeado, confessado e deixado. Todo pecado deve ser conhecido, deve ser nomeado, deve ser confessado e deve ser deixado. O grande problema se dá quando, ao invés de reconhecer o pecado, nomear o pecado, confessar o pecado e deixar o pecado, nós resolvemos nos justificar, ou então entramos pelo caminho da negação, como se essa não fosse a realidade da nossa vida. Se existe um voto que nós devemos fazer nesta noite, eu vou tratar o pecado seriamente, porque eu não quero que o pecado domine a minha vida, eu não quero que o pecado tome ocasião na minha vida. Nesta noite, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor para que abra os nossos olhos, para que nós possamos sair do pecado, vivenciar uma vida de santidade. Eu lembro da ilustração da beleza e da sabedoria da água. Por que os rios, eles fazem tantos desvios até chegar em alto mar? Porque sempre que ele encontra algum obstáculo, sempre que ele encontra alguma coisa que impeça o seu progresso, ele não fica batendo forte naquele lugar, ele simplesmente, com inteligência, ele faz o desvio. Nós precisamos aprender com a sabedoria do rio. Precisamos aprender a nos desviar do pecado. Se você está nessa direção, esse lugar é um lugar de pecado, desvie-se dele. Lembra do Salmo 1? Nós não devemos andar no caminho dos pecadores. Nós devemos nos desviar do pecado, repudie o pecado. Creia que Deus te dará força para que você possa vencer o pecado. Mas faça hoje um voto de santidade. Sabe por quê? O pecado não combina com a minha vida e com a sua vida.
Nós não fomos feitos para pecar. E isso afeta, o pecado afeta a nossa vida em todas as dimensões. O pecado nos afasta da presença de Deus. Isaías capítulo de número 59, no seu primeiro verso, a palavra de Deus nos chama a atenção sobre o perigo de permitirmos que o pecado domine a nossa vida e se faça presente na nossa vida. O profeta Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não os ouça. O pecado nos separa da presença de Deus. Por isso, querido, se existe um voto que nós precisamos fazer diante do Senhor nesta noite, é: Senhor, livra-me de pecar contra Ti. Livra-me de pecar. Em segundo lugar, não seja dono de coisa alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Aquilo que o mundo como um todo, por conta de seus valores, por conta de sua ética, aquilo que o mundo valoriza demais, é exatamente aquilo que Paulo está dizendo: olha, para mim, tornou-se algo sem valor. Na outra versão diz que ele considerou como esterco, por causa de Cristo, para ganhar a Cristo. Aquilo que era muito importante, aquilo que era de maior significado. Paulo diz: isso deixou de ser tão importante na minha vida. Capítulo 2, versos 8 e 9, desta mesma carta aos Filipenses, Paulo diz assim: e sendo encontrado em forma humana, falando a respeito de Jesus, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Deus não está falando simplesmente das coisas. Lógico que todos nós precisamos ter coisas. Você precisa da sua casa, é uma necessidade de todo mundo. A gente precisa ter recursos para manter a nossa vida, e isso é muito natural. Mas existe uma diferença em a gente ter as coisas e as coisas nos terem. Às vezes nós somos possuídos pelas coisas, ao invés de possuir as coisas. Em vez de ter as coisas, nós nos escravizamos pelas coisas. Sabe a diferença espiritual entre ter e possuir? Quem tem, está disposto a dar. E quando damos, vencemos a tirania do reter, do possuir. Deus é tão generoso que Ele nos dá todas as coisas. E Ele nos deu aquilo que tinha de mais precioso. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo não dá nada a ninguém. Por isso é que ele se opõe a quem o faz. E sabe por que ele não dá nada a ninguém? Porque ele não é dono de nada. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando retemos, nós estamos sendo mais parecidos com o inimigo de Deus do que com Deus. Quando damos, nós estamos sendo mais parecidos com Deus. E aí é uma questão de sermos filhos, conscientes de que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Então, não seja dono,
Não seja dono dos seus bens, não seja dono dos seus filhos, não seja dono dos seus dons, não seja dono dos seus talentos, não seja dono do seu ministério, não seja dono da sua chamada, não seja dono da sua vida, não seja dono de coisa alguma, entregue tudo para Deus. Eu gosto muito de ler a expressão que o apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao Senhor, porque me achou fiel, pondo-me no seu ministério. Nem o ministério Paulo reconhecia como dele, até o ministério que ele exercia pertencia a Deus, tudo é de Deus, e nós somos dele. Deus não quer que eu seja dono de coisa alguma, mas que eu seja mordomo de tudo que Ele me coloca nas mãos, para que eu possa usar para o louvor da sua glória. Apenas o que Deus requer de mim e de você é que nós cuidemos muito bem de tudo que Ele coloca em nossas mãos temporariamente, para que quando Ele precisar usar para o louvor da sua glória, a gente possa dizer para Deus: Senhor, eis aqui, está disponível, usa como o Senhor desejar, porque na verdade, nada que eu tenho em minhas mãos pertence a mim, tudo que eu tenho em minhas mãos pertence a Ti. O segundo voto que eu gostaria de que você estabelecesse com Deus nesta noite é: seja generoso, faça um voto de generosidade e dedique a sua vida ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, que nesta noite a gente trate o pecado seriamente, e que nesta noite a gente faça um voto de generosidade. E voltando ao verso de número 12 do capítulo 56, ou do Salmo 56, a palavra de Deus diz: cumprirei os votos que fiz a Ti, ó Deus, e Te oferecerei um sacrifício de gratidão. Que nós possamos, mais do que fazer este voto, a gente possa, conforme diz a palavra de Deus, a gente possa cumprirei os votos que fiz a Ti, ó Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra bendita, e nesta noite, nós queremos cumprir os votos, queremos estabelecer votos e queremos cumprir os votos dia a dia, como diz a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, estabelecer esse voto de tratar o pecado seriamente. Livra-nos de pecar contra Ti. Mas também queremos, ó Deus, estabelecer esse voto de generosidade, por reconhecermos que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Não existe nada em nossas mãos que seja de nós mesmos. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, para que saibamos cumprir os votos que temos estabelecido contigo. Que nesta noite, ó Deus, seja uma noite singular na vida de cada um dos Teus servos que participam conosco desse momento de adoração, para que juntos estabeleçamos votos e que cumpramos os nossos votos diante do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Que bênção poder viver esse tempo junto com você, dividir com você da palavra de Deus. Eu vou continuar pregando esta mensagem na próxima quarta-feira. A gente vai continuar falando de alguns outros votos que precisamos estabelecer em nossa vida com Deus, e que Deus continue nos dando não apenas o privilégio de estabelecer os votos, mas de cumpri-los plenamente para o louvor da sua glória. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então
Aproveite esse momento, final do culto, para você se inscrever, e temos muito conteúdo aí no nosso canal para abençoar a sua vida, conteúdo para as crianças, para a família, para os idosos, e certamente Deus há de abençoar a sua vida através de todos esses conteúdos que estão no nosso canal. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite de descanso, é o desejo do nosso coração, e o restante de semana inteiro, debaixo da sua graça e da sua presença. Que Deus te abençoe.